gravando nesse computador. Então agora tá gravando. E aí eu queria começar com esses dois recados, esses dois informes. O primeiro é que a gente vai ter um curso online em Sociocracia, algumas pessoas que estão aqui já fizeram. É um curso que tem duração de 3 meses, é um curso bem prático. E ele começa dia 26 de agosto, as inscrições já estão abertas, tem uma pré-inscrição, tem uma entrevista, e aí depois a inscrição real mesmo, né? Tem um processo de seleção de qual círculo você vai fazer parte, então é um misto de aprendizagens, né, de parte conceitual, com uma parte prática, em que você realmente faz parte e toma decisões juntos em um círculo. E a gente está com um projeto, né, de tradução e publicação desse livrinho que está aí do lado, essa foto, que é o livro Muitas Vozes, Uma Canção, que foi escrito pelos fundadores da Sociocracy for All. Então ele foi escrito em inglês, né, originalmente, e a gente está com essa campanha para ser iniciada dia 1º de agosto, que vai ser uma campanha de financiamento coletivo, para poder traduzir e publicar esse livro. Então, eu e a Sanket estamos fazendo parte, estamos super empolgadas. Mas depois eu falo mais. Primeiro, nós queremos nos conhecer. Então, eu vou começar me apresentando, aí a Sanket também se apresenta, e aí depois a gente vai fazer um exercício com vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu parar esse compartilhamento. Então, eu sou a Nara, eu faço parte da Sociocracia Brasil e também de um coletivo chamado Bioinspiral, e trabalho com várias tecnologias sociais, assim, principalmente a sociocracia, mas também Dragon Dreaming, comunicação não violenta, um pouquinho de teoria 1, um pouquinho de outras coisas também, né? E eu atuo principalmente ajudando as organizações que querem implementar a autogestão e também dou cursos, né, do treinamento, inclusive esse eu sou uma das co-facilitadoras. Sanket, conta um pouquinho pra galera. Olá, boa noite a todos. É legal ver uns rostinhos conhecidos. Eu sou a Sanket. Eu também estou aqui ajudando a Nara, né? A gente está se ajudando nessa campanha do livro e também em trazer sociocracia aí para todo mundo, for all. Eu sou uma grande curiosa dessas tecnologias e seja a comunicação não violenta, Dragon Dream, Teoria U, o movimento TIR, é claro. Então, todas as tecnologias que podem melhorar a nossa relação com o próximo, nossa relação familiar, nossa relação com o meio ambiente onde que a gente vive, né? Então, eu estou sempre trabalhando para tornar isso mais evidente. É isso aí, muito legal. E nós duas estamos anfitriando, então, hoje, esse webinário. E aí eu queria começar com um exercício, então eu tô colocando aqui em modo galeria, não sei se vocês sabem fazer isso, aí no Zoom tem um botãozinho que dá para ver todo mundo ao mesmo tempo, todas as janelinhas ao mesmo tempo. E aí eu queria pedir para quem tá sem câmera, se puder, colocar a câmera. Que eu queria pedir para levantar a mão. Se não puder colocar a câmera, tem um botãozinho que vocês têm aí disponível, que é levantar a mão. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero, né, que vocês respondam essas perguntas levantando a mão. Então, primeira pergunta é: quem aqui já conhece sociocracia, né? Já conhecia a sociocracia antes desse webinário? Uhum. Então, quem tá sem câmera, lembra de levantar a mãozinha também. Ah, legal. Ah, legal. Agora o Diego tá visível pra gente também. Bacana. Legal. Quem aqui já fez algum curso de sociocracia? Né? A Bela. Bela fez com a gente. Ah, legal. Henrique também já fez. Legal. Quem aqui já praticou alguma parte da sociocracia em alguma organização, algum círculo? Ah, legal. Então, mais pessoas praticaram, mesmo não tendo feito cursos. Quem nunca tinha ouvido falar antes de hoje? Tá. Quem já tinha ouvido falar, mas quer saber mais? Legal, gente.
Acho que tá bom. Sanket quer fazer alguma pergunta? Ah, quem Não, nós estamos divertindo. tá se divertindo? Quem pratica ou conhece outras formas de autogestão? Legal. Também. Galera já trozada aí. Bacana. E aí agora, então, a gente queria aprofundar um pouquinho essa chegada, né? A gente vai vai usar uma função que tem aqui, super legal aqui no Zoom, que é as salas simultâneas. Então, a gente vai quebrar vocês em grupinhos de pessoas, e aí eu vou pedir para vocês, nesses grupinhos, responderem a duas perguntas, né? O que te trouxe aqui, nesse webinário, e o que você gostaria de sair dele sabendo, né? Então, vou escrever aqui no chat e vou mandar para vocês. O que te trouxe para este webinário e o que gostaria de aprender, de saber a partir dele. Colei aqui no chat. Opa! Para todos. Foi? Foi. Então, assim, que a gente vai dividir a gente em grupos. Nós estamos nesse momento em 8, 12, 13, é isso? 13, sim. Tá. Então, acho que a gente pode dividir em grupos de 3 ou 4 pessoas. E aí, a gente vai ter 5 minutinhos para falar, vai ser super rápido, mas tentem captar aí a essência e trazer para a gente fazer uma colheita. O que te trouxe para esse webinário? O que você gostaria de saber? O que você gostaria de aprender hoje? Então, vai aparecer um botão aí, a hora que ela clicar, vai aparecer um botão escrito entre na sala, tal, junte-se à sala, tal. Aí vocês clicam nele. E quando acabar o tempo, vai aparecer um outro botão desses, mas aí vocês esperam acabar o tempo todo e voltam para cá. Olá! Boa noite. Oh, Armando e Gabriela, que legal! E aí, o que vocês vieram colher? O que trouxe vocês aqui? Ladies first, quer começar, Gabi? Posso começar. Então, o que me trouxe foi a vontade de saber um pouco mais sobre sociocracia. Eu já tive a oportunidade de vivenciar dentro de uma organização que eu faço alguns trabalhos junto com eles e que eles vivem a sociocracia. Não sei se vocês conhecem o grupo ANGA. Não. E não, é um grupo que utiliza dessas técnicas, dessas metodologias. E aí, assim, eu já peguei um livro, já li sobre o assunto, mas aprofundar mais, então vim com essa intenção. Legal, bacana. E você, Armando? Eu, 30 anos de vida executiva, 5 anos atrás comecei a mexer com impacto, fiz curso de capitalismo consciente, curso de sistema B, virei multiplicador B. Há 1 ano atrás eu saí da empresa que eu estava, depois de 30 anos, que era uma empresa mais para o lado laranja, com um jeitão de... querendo ser verde, mas com recaídas de vermelho e âmbar, né? Sim. Tudo bem. E fui eu reinventando as organizações e comecei a vir para esse lado de autogestão. E agora estou trabalhando mais para o lado de consultoria. Eu tinha entrado um pouco mais a fundo em O2, em organização orgânica, e por isso que eu entrei hoje aqui, porque o que eu queria entender mais é como é que... quais são as diferenças, mas assim, eu acho que eu tenho muito mais referência de organização orgânica do que sociocracia. Eu queria entender melhor sociocracia. O que tem na sociocracia que não tem na organização orgânica ou o contrário, entendeu? Mais para esse lado. Até um misto de por que me trouxe e o que eu quero levar, entendeu? Tá. Ó, já descobri uma coisa que eu nunca ouvi falar. Organização orgânica. Já anotei aqui para eu pesquisar. Sim. Na verdade, organizações orgânicas, ela bebe da sociocracia, né? É um dos sabores, dos diversos sabores. Eu vou falar lá na sala grande para todo mundo. Mas é isso, assim, né? O pessoal da Target que desenvolveu e eles são amigos nossos, fizeram curso de sociocracia e aí hackearam a sociocracia e criaram a metodologia própria.
Legal. E você, Bruno? O que que te trouxe e o que que você gostaria de levar do webinário de hoje? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, é que eu estou no metrô aqui, eu acabei de sair de uma região que estava quase sem sinal, voltei agora para a conversa. Uhum. O que me trouxe foi um convite da Cíntia, Sim. organizadora do Gaia Botucatu. Né? Eu Sim. fiz uns módulos com ela, e não foi o que teve sociocracia, mas eu fiz o de sociocracia com a módulo social lá em Nazaré Luz. Estou tentando lembrar quem que deu agora, porque eram tantos educadores, não vou lembrar, Não do lembro. trabalho de cabeça meio cheia, agora não lembro. Mas eu lembro que eu fiquei muito interessado, coisa meio utópica, assim, a gente estudou várias formas de tomada de decisão. Sim. Eu lembro da sociocracia, da decisão por consentimento, algumas coisas que a gente conversou ali, formas de política adotadas em ecovilas, né, principalmente, que é o norte do curso. E Legal. é isso. Vocês vão ver minha imagem em movimento agora que eu saí do trem. Tá. E aí, você, Gabriela, tem mais alguma coisa que você gostaria de saber, que você gostaria de Não, é isso mesmo. levar? Na verdade, eu vim sem grandes expectativas. Eu vim para ter mais informações mesmo. Legal. Muito bom. Então, acho que é isso, gente. Deixa eu ver se acabou o nosso tempo, mas podem continuar trocando figurinhas aí. Eu tenho uma amiga minha que fez o curso com vocês no finalzinho de junho agora. A Ana Patrícia Carvalho. Patrícia, finalzinho de julho. Junho. De junho. Sim, o presencial, né? Com a Tânia e com a Fabi. E outra pessoa que eu conheço também é o Carmine, que você também sim. conhece. Fez com a gente lá no Terra Luminos. Porque eu estou fazendo a meta integral também, a formação. Sim. E eles também estão fazendo comigo. Que legal. O Sérgio Sampaio também está fazendo. Não sei se você conheceu ele. Não. Da PAC. Ele está na 4ª turma agora ou está na última turma, que acabou de entrar? Acabou de começar. Acho que ele tinha feito um módulo, assim, só. O Carmen é da 2ª, eu sou da 3ª. Ah, tá. A minha já tiveram 3 módulos, faltam mais 2. E a do Sérgio já teve o primeiro e o do Carmen já completou. Entendi. É bem legal. Então é isso, gente. Então, acabou agora a nossa sessão, mas muito legal conhecer vocês. Eu acho que eu vou pedir agora, para a hora que a gente voltar, para todo mundo trocar contato, falar que de organização né? Lá no chat. Legal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu perdi a fala de vocês, mas tudo bem, eu vou tentar acompanhar depois. Tá bom, vai ficar gravado. Legal. Então, vamos voltar lá. Tá, ok. Então, a gente está aguardando as últimas pessoas a voltarem. Tem algumas pessoas que clicam no botão, outras pessoas esperam o tempo acabar e aí ele volta sozinho, né? Existem 2 tipos de pessoas. Gente, como é bom participar dos breakouts. Geralmente eu estou na condução dos webinários, né? Então, eu nunca entro. É muito legal, muito rico trocar com as pessoas. É demais, né? É muito bom. Muito legal. Estou sentindo na pele hoje. Hoje ela tá sentindo. Hoje você não vai entrar nos breakouts, Sanky. Muito bom, gente. Então, olha, uma coisa que surgiu lá na conversa que eu participei é de compartilhar nas organizações que a gente faz parte, ou da onde a gente o que a gente faz, enfim. Então,
escrevam aí no chat, troquem contatos, fiquem à vontade. A gente não vai ter um tempo específico para isso, mas aproveitem aí o bate-papo para trocar os contatos e tal. E aí eu queria saber, assim, o que mais surgiu, assim, ouvi mais umas 3 vozes, e quem quiser escrever no chat também pode escrever, se tem alguma coisa que gostaria de levar daqui hoje, né? Alguma coisa em particular que gostaria de compartilhar aqui com todo mundo, com o grupão. Alguém gostaria de falar? Bom, eu acho que eu gostaria de sair daqui com inspirações, né? Eu caí num grupo com pessoas que já conhecem, que praticam, que estão aí estudando. Então, eu queria sair aqui com algumas inspirações e exemplos, né, práticos de como as pessoas estão usando. Eu tenho estudado isso também bastante, tenho aplicado isso na minha organização e ajudando outras pessoas também. Então, eu gostaria de sair daqui com algumas inspirações, assim. Ah, legal. Trocas de experiências. Legal. A gente não... Nesse webinar, em particular, a gente fez um começo de conversa bem conceitual, mas já fica a dica para a gente fazer um próximo focado em cases, né? Isso é bem legal. Uma outra coisa que surgiu, que o Armando trouxe lá no grupinho que eu estava, que né, as diferenças dos diversos sabores, né? Então, ele falou de organizações orgânicas, mas também tem holocracia, né? Também não tinha colocado isso na apresentação de hoje, mas já comentar, né? Que imagina como um software aberto, assim, né? Então, é o Linux, por exemplo. A sociocracia é a origem, né? Então, é a plataforma aberta, Creative Commons, e aí, né, alguns grupos chegam e pegam, né, aquilo e modelam, né, customizam, e aí renomeiam. Então, a holocracia é isso, é uma forma fechada, empacotada, customizada, né, de sociocracia. Organizações orgânicas também, que já bebe nas duas, né, nas 3, né, porque também tem a sociocracia 3.0, que também é uma versão que mistura ágil, né, e mesmo o pessoal da Sociocracy for All, eles misturam com comunicação não violenta também. Então, na verdade, cada um, né, acaba dando o seu formato. A gente no SOUT também tem a nossa forma, né, de misturar várias dessas coisas e customizar. Então, é isso, mas quando a gente fala de sociocracia, a gente usa como esse termo mais amplo, né, mais originário, dessa forma de tomar decisões por consentimento. Enfim, eu vou falar desses conceitos aqui agora, tá bom? Então, vamos lá, compartilhar novamente minha tela. E vou começar com a pergunta mais básica, assim, né, o que é sociocracia? Existem milhares de formas de responder isso, mas essa é uma delas, né, uma boa o suficiente por agora, que é um conjunto de princípios, processos e práticas que atuam de uma forma integrada, né, então, que formam, né, que juntas, né, formam uma abordagem que ajuda as organizações a implementarem a autogestão. Então, é uma série de padrões, é uma série de norteadores, né, e boas práticas para ajudar a implementar a autogestão nas organizações. O intuito principal da sociocracia, a base, né, principal, é que todas as vozes sejam ouvidas e que, ao mesmo tempo, os resultados esperados sejam alcançados em melhoria contínua, né, em constante evolução. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, conforme eu for falando, também pode escrevendo aí no chat. Eu só vou pedir para vocês lembrarem de deixar o microfone no mudo, se não estiver falando. Tá bom, mas o que é autogestão, afinal de contas? Então, né, claro que para quem leu Reinventando as Organizações, ele traz muito forte esse conceito, e já tem também, né, muitas outras abordagens falando sobre isso, mas a forma como a gente entende, né, que a autogestão é uma forma de distribuir autoridade ao longo da organização,
né? Então, em vez de você ter uma organização, por exemplo, uma organização hierárquica, né, que poucos decidem e os outros executam, você tem essa autoridade. As decisões, elas são distribuídas, elas vão para quem realmente é afetado por aquela decisão, né? Então, vai para as pontas, são decididas por quem é realmente de direito. E essa forma de distribuir a autoridade, ela gera autonomia, né? Então, cada grupo que realiza o trabalho tem um âmbito de autonomia de decisão, e aí dentro daquele âmbito ele tem essa liberdade para decidir, para agir dentro daquele escopo que é predeterminado, né? Então, a gente sempre fala assim, essa coisa de ir para as pontas, tirar do centro, esvaziar o centro, né? Muito bem. E por que usar a sociocracia, né? Então, outro conceito. Existem milhares de razões, mas algumas, sim, principais que a gente sente que são bem importantes é isso, né? De organizações muito hierárquicas, né? Então, organizações laranja que querem trazer mais participação nas decisões, né? Querem envolver mais as pessoas nas decisões, querem que o fluxo de informação seja mais distribuído. Então, a sociocracia ajuda, né? Dá um modelo, dá um caminho, dá ferramentas. E, ao mesmo tempo, para organizações mais verdes, né, organizações mais circulares ou mais consensuais, mais horizontais, redes, coletivos, ela dá estrutura, né? Então ajuda também, né? Já tem esse princípio de horizontalidade, mas muitas vezes não tem os processos necessários para tomada de decisão, para como é que forma a estrutura organizacional. Então acaba que os processos acabam ficando mais longos, né? Então, também ajuda a dar clareza, dar foco, né? Trazer mais essa questão da eficácia. E uma outra razão que, né, para mim é super importante, que é um modelo inspirado em sistemas vivos, né? Então, é um modelo regenerativo, é um modelo que olha para a natureza e busca na natureza essa inspiração para se formar, né? Então, não é uma máquina, mas é um organismo vivo, é um organismo orgânico, né? A organização é um organismo vivo que é responsível e que se adapta às mudanças do contexto. Então, o contexto está mudando o tempo todo, e aí os indivíduos sentem aquelas tensões, trazem para os círculos decidem e levam de volta para a ação, né? Então, é uma forma muito mais coerente, né, para quem está buscando essa integração, essa regeneração planetária. Tá? Então, esses foram 3 slides mais conceituais, e aí eu vou entrar assim numa visão geral agora dos principais elementos da sociocracia, e aí depois a gente vai abrir uma rodada de perguntas e respostas, tá? Sanket, se você quiser acrescentar qualquer coisa, vai me interrompendo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né, que eu falei é a estrutura organizacional. Então a estrutura organizacional, ela é diferente, ela é em círculos. Então imagina, pus aí um desenhinho, porque um desenho fala mais que 1000 palavras, né? Esse é um desenho da nossa estrutura organizacional, da organização Pop-Up, que a gente criou, para fazer o crowdfunding e a editoração, a tradução e editoração do livro Muitas Vozes, Uma Canção. Tá? Então, você pode ver que esse contorno maior é esse círculo que está cuidando, né, dessa missão de fazer tudo isso, né, de ter o livro nas prateleiras ou nas vendas online disponível em português. E aí, esse objetivo, né, essa motivação, ela é quebrada em subcírculos. Então, eu tenho aqui a necessidade de subsidiar, preciso pagar para o tradutor, preciso
fazer, alguém que vai fazer a formatação, precisa contratar as pessoas necessárias, né? Precisa pagar a impressão. Então, tudo isso precisa de dinheiro, e aí a gente resolveu fazer um crowdfunding. Então, a atenção era, precisamos de dinheiro para pagar essas atividades, essas habilidades técnicas, e a gente resolveu fazer, então, esse círculo, criar este subcírculo de crowdfunding. Por sua vez, o subcírculo de crowdfunding tem uma série de papéis. Então, essas bolinhas verdes, brancas e azuis são os papéis que fazem parte desse subcírculo crowdfunding. E dentro do subcírculo de crowdfunding, a gente tem um subcírculo de captação de recursos. Né? A gente entendeu que não basta a gente ter uma plataforma de captação, mas precisamos de pessoas também que vão falar, né, com pessoas, né, aquela relação mais pessoal, e a gente criou o subcírculo. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, numa organização sociocrática, a organização, ela é formada, ela é distribuída, a autoridade, ela é distribuída, né, a autonomia de decisão é distribuída através de círculos e papéis. Tá? O que são elos duplos? Elos duplos são a forma em que essa organização se conecta. Então, para que os círculos não fiquem isolados, a gente cria um círculo geral, em que cada um dos círculos, eles tem um representante e um líder operacional. Então, o líder operacional, ele traz a visão mais macro para o mais específico, e o representante, ele está olhando ali para aquele específico e traz isso para o círculo geral, né, para essa visão mais macro. Então, o círculo geral, ele é composto por 2 pessoas de cada um dos círculos. Tá? No nosso caso, o círculo geral também tem outras pessoas, né? Então tem, por exemplo, uma pessoa que faz um papel financeiro, tem um facilitador, tem uma facilitadora, tem a líder operacional, mas além disso tem representante e líder operacional de cada um dos círculos. Tá? Se isso fosse uma organização maior, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto numa escola em que tem vários círculos, e aí a gente tem todos os líderes operacionais e todos os representantes. O representante normalmente é selecionado pelo subcírculo e o líder operacional pelo círculo geral. Tá? Isso garante a fluidez, né, o fluxo da informação, e garante também que não vai ter aquele controle sendo exercido pelo poder estrutural, né? Então, o líder operacional, ele vai dar uma visão parcial, a visão que ele quer do círculo. Não, tem alguém que é uma segunda voz que traz isso, né? Então, também permite a transparência, né? Que é outro dos princípios da sociocracia. Sanket, quer falar alguma coisa mais aqui? Na verdade, eu queria perguntar que a Fabiane, ela mandou uma mensagem que ficou pouco claro a diferença do líder e do representante, mas você explicou um pouco mais, né? Então, tá. A dúvida dela está ok. Então, só para dar um exemplo. Então, se fosse uma organização hierárquica que está migrando para a sociocracia, o líder operacional podiam ser os diretores e gerentes já existentes, né? É quem já tem o papel de cuidar da operação. Por isso que a gente chama de líder operacional. É quem tem a missão de que o trabalho daquele círculo seja realizado. Então, ele tem uma visão macro, né, da organização, e ele está ajudando, apoiando o círculo a realizar aquele trabalho. E o representante é a voz daquele círculo no círculo geral. Então, ele está trazendo as demandas, ele está olhando para necessidades assim, relacionais, questões que podem estar precisando de sincronização, bloqueios no trabalho. Ele está olhando para como é que está o andamento daquele círculo, né? Qual que é a saúde daquele círculo, e está trazendo aquela voz para o círculo geral. Ambos têm poder de decisão no círculo geral. Cada um tem, né, o mesmo poder de decisão, é equivalente, mas tem papéis um pouquinho diferentes, um olhar um pouquinho diferente. Tá?
que mais? Um outro elemento que é super importante é como é que são feitas, como é que são tomadas as decisões na sociocracia, né? Então, tem lá o círculo geral, tem lá os subcírculos, eles se reúnem, né? Existem tipos diferentes de reunião, enfim, se vocês forem fazer um curso, aí a gente vai explicar direitinho beabá, né, de como criar todas essas reuniões, mas numa reunião de governança, ou seja, numa reunião para a gente tomar decisões, a gente sempre usa tomada de decisão por consentimento. Então, é uma forma diferente do que é a autocracia, né? Então, na autocracia, um chefe manda, o outro obedece, né? Uma pessoa manda, outra pessoa obedece. Então, vem lá da diretoria. A diretoria decidiu que vai ser assim. E aí vai cascateando para baixo. Então, existe, né, um ou poucos que decidem. Por outro lado, no consenso é o oposto, né? É quando precisa todo mundo estar de acordo, né? Para que alguma coisa seja decidida. Então pode demorar, pode ser algo que leve muito tempo. Também tem a maioria, né? Voto, né? A gente conhece bastante, porque na democracia, assim, o que acaba acontecendo é que você, né, 50 mais 1, 51%, você pode ter, sei lá, 49%, quase metade das pessoas que não estão satisfeitas, que estão, não estão de acordo, que, que podem até sabotar, né, que podem não estar colaborando com aquela decisão. Então, assim, existem muitas formas de decisão. Dentro da sociocracia, a gente usa a decisão por consentimento porque equilibra essa questão de escutar todas as vozes e, ao mesmo tempo, ter o foco no resultado. Tá? Então, o que é consentimento? Consentimento, a definição mais clara é ausência de objeções. Então, o que a gente quer saber é não se você concorda ou discorda, mas existe alguma razão pela qual a gente não deve realizar aquilo que está sendo proposto? Né? E a forma de responder essa pergunta é o que a gente chama de faixa de tolerância. Todo mundo tem uma faixa de tolerância, né? Então, tem a minha preferência, aquilo lá que, né, no consenso a gente estaria buscando, preferência de todo mundo, então aquilo que eu prefiro. E tem uma faixa um pouco mais ampla, que é aquilo com que eu consigo viver, né? Não talvez não seja a minha preferência, mas tudo bem, eu consigo trabalhar com isso, não vai me impedir de realizar o trabalho dos meus papéis, não vai impedir o círculo de realizar o seu propósito. Então, ok, está dentro da minha faixa de tolerância. Para fora disso, é aquilo que não é tolerável, né? Então, ou vai me impedir de realizar o meu papel, ou você está vendo alguma coisa que é uma razão muito forte pela qual se a gente fizer aquilo, vai dar ruim, não, né? Vai ter uma consequência danosa. Então, vai nos impedir de alcançar o propósito do círculo. Então, isso são objeções. E aí são trazidas para, né, o facilitador, sempre tem um facilitador nas reuniões, o facilitador, né, ele escuta, entende, escuta as objeções e integra aquelas objeções na proposta, até que a gente tenha uma proposta boa o suficiente por agora e segura o suficiente para testar. Esses são os mantras, né, é isso que a gente está buscando, a gente não está buscando a perfeição, aquela, né, proposta ideal, aquela solução ideal para tensão, mas uma solução boa o suficiente por agora. E a forma que a gente chega nessa solução boa o suficiente por agora é escutando essas razões, escutando essas objeções e integrando, alterando a proposta até que ela fique boa o suficiente. Tá? Alguma pergunta aí específica sobre esse assunto? Olha, o Armando ele colocou uma pergunta aqui no chat. Existe o papel de coordenador do círculo maior? Sim, o coordenador do círculo maior é o líder operacional do círculo geral, né? Então pode ser tanto chamado de coordenador ou de líder operacional. Então são intercambiáveis. Até tem organizações que chamam de anfitrião. Depende, assim, o nome. Mas sim, existe. E por último, assim, o terceiro conceito que eu queria trazer, que assim é super fundamental também na sociocracia, é a questão da avaliação e do feedback.
né? Então, lembra lá do conceito, melhoria contínua? Então, como é que a gente garante que, tá bom, então agora eu tenho uma resposta boa o suficiente por agora, mas como é que eu garanto que isso vai evoluindo, né, com o tempo, que vai melhorando? Com avaliações. Então, na sociocracia, meio que tudo avaliado. Tá, acabou uma reunião? Avalia a reunião. Tem um acordo? Bota lá uma data para avaliar aquele acordo. Papéis. Então, tem o papel, avalia o papel, né? O círculo, avalia o círculo. Então, tudo que foi sendo criado tem os momentos, né? Então, na hora que você já dá o consentimento para o papel, para um acordo, para um círculo, já coloca uma data ali de avaliação para que esse processo, né, de retroalimentação seja contínuo, né? E, claro, as tensões, elas estão sempre sendo trazidas, então pode ser ter um acordo em vigor, né, eu como indivíduo da organização estou sentindo uma tensão que tem a ver com aquele acordo, eu trago também para a reunião, né, na forma de uma proposta, por exemplo, que vai modificar, que vai ajustar aquele acordo, papel ou círculo, tá? Então, avaliações programadas ou tensões dos indivíduos, que podem fazer esses ajustes contínuos, para que haja sempre essa melhoria. Alguma coisa adicional aqui? Então vamos ver, perguntas e respostas. Eu vou abrir, vou parar de interromper aqui. Vou interromper aqui novamente. E aí, quem tiver uma pergunta, pode abrir o microfone e falar. Olá. Olá. Será que eu estou sendo ouvida? Sim. Meu nome é Silene, tudo bem? A minha pergunta é a seguinte, eu faço parte de uma cooperativa e nossa equipe é muito pequena, nós temos 6 pessoas na diretoria. Como que eu trabalharia em círculo numa equipe tão pequena? Quer dizer, cada pessoa tem uma tarefa, né? Nós temos, eu sou a diretora-presidente, aí tem um vice, aí tem a tesoureira, tem o vice, tem o secretário e tem o vice. Quer dizer, as tarefas são divididas em pares, mas na realidade, cada pessoa exerce uma função. Como que a gente faria, assim, eu poderia atribuir o círculo a uma única pessoa? Não, nesse caso seria um papel, né? Então, nesse caso, você não precisaria criar novos círculos. Você poderia ter um círculo único e ter papéis específicos, né? Então, dá autonomia clara, né, com a descrição do objetivo daquele papel e das responsabilidades daquele papel para as pessoas. E o papel não é a mesma coisa que um cargo, tá? Então, né, pode ter lá o cargo de tesoureiro, mas ele pode ter um papel específico, né, dentro daquele cargo, que sei lá, criar o orçamento para 2020, né? Então, o orçamentador mor. Então, as responsabilidades deles é fazer todo o levantamento, com os outros integrantes, enfim, ter clareza do que são as responsabilidades de um determinado papel. Então, quando a gente fala em papel, pode ser algo bem pequenininho, que tem uma duração temporária e depois encerra e acaba, né? Isso dá muita clareza e dá autonomia, porque dentro daquelas responsabilidades, né, dentro daquele âmbito que a gente chama de domínio, aquele papel é responsável, tá? Então, é uma forma mais enxuta de você fazer sem necessariamente usar círculos. Ficou claro, Silene? Ficou. Entendi sim, obrigada. Eu acho que então, por exemplo, assim, a gente tem uma tarefa para ser realizada e dentro dessa tarefa a gente vai fazer um planejamento para essa tarefa, vai distribuir os papéis, a tarefa foi cumprida, acabou, né? Você vai fazer depois uma outra reunião para distribuir outras tarefas, né? Então, a diferença é que, assim, um papel,
é diferente de você trabalhar com tarefas. Por quê? Um papel, ele tem uma autonomia, tem um mandato, então sim, ele pode terminar, né? Ele termina, normalmente ele tem começo, meio e fim, ele termina. Mas normalmente você não necessariamente delega as tarefas, encaminha as tarefas. Você cria um papel e dentro daquele papel a pessoa tem autonomia para decisão, entende? Então, deixa eu tentar dar um exemplo aqui mais claro. Um papel de comprador de passagens. Então, vamos supor que é a pessoa que vai ser responsável por comprar todas as passagens da organização. Todo mundo viaja, vamos supor que é uma organização que todo mundo viaja, e aí a gente resolveu, né, tinha uma tensão de que isso era muito sempre decidido de última hora, e aí essa tensão ela é trazida, e aí a proposta é, vamos criar um papel para cuidar disso. Aí o papel é cuidador das passagens. Reservar as passagens, verificar, levantar as necessidades dos integrantes da organização, reservar as passagens com o melhor custo-benefício para a organização e buscar horários que equilibrem o conforto do passageiro com o orçamento, tá? Estou chutando aqui algumas responsabilidades. Isso é dado para a pessoa. E aí, a tarefa, entre aspas, que é comprar passagem, é a pessoa que vai decidir como que vai fazer. Entendeu? Então, vamos supor, você vai ter que viajar para Fortaleza em setembro. Aí, né, a pessoa vai lá, vai pesquisar e tal, e vai decidir como ela trabalha. Ela pode te consultar, ou pode mandar por e-mail, enfim. Dentro desse domínio de responsabilidade, é ela quem decide como vai ser, como vão ser compradas essas passagens, entende? Então, como a gente colocou lá, né, essa questão do equilíbrio entre a demanda, né, pessoal e o conforto pessoal, então ela não vai comprar uma passagem às 4 da manhã, por exemplo, né, mas de repente ela compra uma passagem às 4 da manhã, e aí na avaliação, né, os outros podem dar esse feedback para aquele papel. Olha, então você está exercendo super bem seu papel, você está adiantando muito a compra de passagens, as passagens estão saindo por um preço super legal, mas, pô, viajar às 4 da manhã é super complicado, né? Eu tenho que sair de casa de madrugada, não durmo direito, entende? Então, tem essa melhoria contínua, mas já na hora que você delega o papel, você já cria uns balizadores para dar os princípios pelos quais aquela pessoa vai agir. Tá? Então, é um pouquinho diferente do que você ter um projeto e dividir tarefa. É delegação de autonomia de decisão. Tá? Ficou mais claro agora? Ficou sim, obrigada. Beleza. E aí, dentro dos papéis, tem projetos, inúmeros projetinhos, que daí é o que a gente acompanha nas reuniões reuniões operacionais, por exemplo. É isso. O que mais, gente? Mais perguntas? Temos mais perguntas aqui no chat. A Fabiana trouxe uma legal. Fala aí. Sobre quem faz direito, faz de fato o trabalho, né? Como se relaciona ambos. Quem faz de fato o trabalho, o círculo todo faz o trabalho. E em estruturas menores, é um pouco que eu respondi para a Silene, né? São os papéis. Então, se a diferença de um papel e do círculo é o zoom, né? Então, você pensa assim, numa floresta, né? Então, tem a folha, tem a árvore e tem a floresta toda, né? Então, todos têm uma mesma lógica de funcionamento, só que a folha é um indivíduo, né? Poucos indivíduos que estão realizando, que são os papéis, né? O círculo é a árvore e a floresta é a organização toda. Então, é um pouco assim. Se são poucas pessoas, pode fazer um círculo só e faz só a atribuição de papéis. E aí aquela pessoa ou mais pessoas, então um papel ele pode ser energizado por mais de uma pessoa, que são os responsáveis por realizar a tarefa.
Tá? Agora, se é um círculo inteiro, né? Então, por exemplo, nós, né, na nossa organização para a publicação do livro, a gente tem um círculo de captadoras empoderadas, né? Então, nós todas temos esse mesmo papel, né? De irmos atrás dos nossos contatos, apresentarmos o projeto e buscarmos patrocinadores, né? Então, são mais pessoas, o círculo todo que está realizando aquele trabalho. Tá claro, Fabiane? Ficou mais claro, sim. Legal. O que mais que tem de pergunta, Sanket? Como exercer a sociocracia numa empresa com poucas, 2 ou 3 pessoas e muitas atividades realizadas por parceiros autônomos, freelas? Posso Bruno só perguntou. complementar minha pergunta? Pode, Bruno, vai lá. Claro, perfeito. Da parte... Isso mesmo. Estamos te ouvindo, fala aí. Não, eu só queria saber sobre essa segunda parte. Quando a atividade é realizada por alguém que não é da organização, né? Sim. É comum você ter essas parcerias, esses contratos com pessoas de fora que vão realizar algumas atividades. Como que você inclui isso na sociocracia? Sim, é uma grande decisão, na verdade, né? Porque a sociocracia ela pode ser aplicada para coletivos que não têm nenhum vínculo legal, né? Não tem uma entidade legal. Sociocracia Brasil, por exemplo, é isso, né? É uma rede. Então, nada impede de você aplicar a sociocracia para coletivos. A questão toda, nessa relação, né, em que você tem os autônomos, é de vocês decidirem se vocês gostariam de envolvê-los nas decisões. Acho que essa que é a grande decisão, né? Se fizer sentido para a organização que eles participem das decisões, né, que seja do âmbito, né, do que eles fazem parte, é isso, criam os círculos, né, necessários, que fazem sentido, junta as pessoas, define qual que é o propósito, quais são as responsabilidades, elege um representante, né, então, seleciona um líder operacional, elege um representante, e aí você vai ter representação no círculo geral, no círculo central, e esse círculo, ou mais, né, porque pode ser que sejam freelancers de áreas diferentes, então você pode também criar por tema, né, por assunto, por propósito. Então, eles vão tomar a decisão, né, e vão realizar as atividades daquele escopo. Por outro lado, também existe a possibilidade de você criar grupos de trabalho, né? Então, não necessariamente precisa ser um círculo decisório, que tem governança, né? Então, pode ser que sejam grupos de trabalho. Então, é um projeto, cria-se um grupo de trabalho, mas que não tem um poder de decisão, um poder de influência na organização. Eu acho que a Mara tá Tá picando? Picotando? Alô? Sim. Deu para entender, não? Cortou? Você está no mudo, Bruno. Deu para entender ou quer que eu repita? Deu, mas cortou a parte final. Só a última frase eu ouvi. Agora teve um trecho antes de acho que uns 20, 30 segundos que cortou. Nossa, agora eu não vou lembrar o que era. Sanket, resume aí. Não, então, cortou para mim também. Bom, mas acho que deu para entender a ideia, né? Não tem problema, deu para entender o recado geral. Obrigado. Tá bom. Então tá bom, gente. Então, só para a gente não passar muito do nosso tempo, né? A gente tinha falado que era um webinar de 1 hora. Eu vou fazer novamente aquele informe, para quem não estava aqui no começo. E quem precisa sair, pode fazer o check-out. E aí depois, quem quiser ficar e bater um papo, tirar mais dúvidas, a gente pode ficar mais um pouco.
tá? Então, para quem não estava no começo, esse webinário está sendo gravado e vai ser disponibilizado nas redes, então quem não quiser aparecer, por favor, deixa a mensagem aí no chat pra gente que não autoriza o uso da imagem. A gente vai ter um próximo curso online que a Bela fez, né, que a gente já é a nossa 4ª edição, e começa dia 26 de agosto, as inscrições estão abertas, a gente está fazendo as entrevistas dos participantes, é um curso de 3 meses, é um curso que realmente dá para vocês praticarem sociocracia, porque o que a gente percebe é que, às vezes, a organização não é um ambiente seguro para ficar implementando, né? Então, no SOUT a gente conseguiu criar esse ambiente seguro em que as pessoas realmente aplicam na prática a sociocracia, vivem aquela né, vida de organização sociocrática por 3 meses, mas depois elas né, saem mais calibradas, né, aquele ambiente seguro para depois elas poderem aplicar nas organizações, tá? E a gente começou a fazer isso porque a gente percebeu que dar oficinas de final de semana não era suficiente para as pessoas se sentirem confortáveis para sair implantando, né? E também a gente está com um projeto de tradução de um livro, é um manual que dá o passo a passo, é um livro que realmente dá, assim, como fazer uma reunião de governança, como fazer tomada de decisão por consentimento, como fazer uma formação de proposta, é realmente um manual super útil, né, e a gente resolveu traduzir e publicar, então a gente está inaugurando logo mais, vocês vão ouvir aí pelas redes, a nossa campanha de financiamento coletivo. Nossa data estimada é 1º de agosto. E é isso, aqui tem nossos contatos, eu vou mandar essa apresentação para vocês, para quem se cadastrou lá, quem se inscreveu, vou mandar para vocês por e-mail, e também a gravação, mas ficam aí se vocês quiserem já. E aí, quem tiver que sair, escreva aí no chat pra gente como é que você tá saindo. Fica de olho que a gente está com a intenção de fazer vários desses webinários curtinhos, com temas específicos. E se tiverem dicas de que vocês querem ouvir mais dentro da sociocracia, escreve aí também pra gente. Façam uma avaliação, né? O que foi legal, o que não foi tão legal. Deem as sugestões. E quem quiser ficar mais, estamos por aqui. Eu e a Sanket podemos responder mais perguntas. Nara? Pode falar, Bela. Eu queria saber se você já tem esse tema geral do que vai ser o próximo SOUT. Vai ser sobre ONGs, né, organizações da sociedade civil. Então, a gente vai fazer mapeamento, estudo de caso e evento voltado para a aplicação de sociocracia, ferramentas de autogestão nas ONGs. Tá com vontade de voltar já? Sempre! Meu sonho é trabalhar numa organização completamente sociocrática. Um dia chegaremos lá. Legal. Você sabe que nesse último a gente teve 2 ex-participantes que voltaram. Fizeram pela 2ª vez. Foi muito legal. E elas falaram, assim, que foi bem legal, porque daí elas sentiram que elas já estavam num outro lugar, assim, sabe? Tipo, as fichas caem e de um lugar muito mais maturidade. Então, foi bem legal, assim. Com esse tema até eu me interessei. Vou fazer mais uma vez. Eu e a Sanket, a gente fez em turmas diferentes, mas a gente fez com o Ted e o Jerry, né, em inglês. A Sanket fez uma outra turma. O que mais, gente? Querem saber mais de alguma coisa do curso? Uma pergunta. Ferramenta. Tá. Eu andei fuçando e o que eu vi é Holy Spirit e Glassfrog. Glassfrog. Uhum. São só essas 2? E sendo essas 2, para a sociocracia, você acha que qual das 2 se adequa mais? Tem outras, tá? Mas acho que essas são as melhores, né? A gente usa o Glassfrog porque é gratuito. Então, a gente adapta, né? Ele não é ideal para a sociocracia, ele é bem formatado para a holacracia, mas a gente usa o Glassfrog. Inclusive, aquela imagenzinha que eu mostrei é do Glassfrog. Okay. Agora, o Holy Spirit
Teve um meetup que o pessoal da Target organizou tem cerca de um mês, mais ou menos, em que eles trouxeram o Philip, né, que é um francês que desenvolveu o Holy Spirit, e ele garantiu pra gente que tá saindo do forno uma versão totalmente customizável. Então, você vai poder dizer quais que são os elementos da sua reunião, você vai poder customizar, assim, várias coisas da ferramenta. Então, parece que vai ficar mais adequada ao Holy Spirit, mas é pago, né, por usuário. Então, tem esse porém, mas se existe um recurso para ser disponibilizado, parece que a nova versão do Holy Spirit vai ser mais adaptável, tanto para O2 quanto para a sociocracia. Legal, obrigado. A Sanket falou que conhece uma outra, né, que o... Ah, sim. O John Buck ele está desenvolvendo e chama Weaver. Ele está em fase de teste, mas ele planeja não ser cobrado. Assim, essa é uma coisa que também, como o Glassfrog tem uma parte cobrada e uma parte gratuita. E ele é bem legal, assim, porque ele atende todas as nossas necessidades de guardar informação, assim, no formato sociocrático. Tem site para poder ir atrás e baixar para testar ou ainda não? Tem um site. Eu vou jogar aqui no site. Legal. Ai, meu Deus. Obrigado. No chat. Google. No chat. Tá. Vou pegar uma coisa no chat. Legal. Está em fase de desenvolvimento, assim, ele atende todas as necessidades, mas ele ainda não está com uma cara bonitinha, assim, tá? É mais isso. Sim, sim. E eu acho que é importante também lembrar, né, que o mais importante são os princípios, né? Então, claro que tem uma série de ferramentas, tem uma série de formas, né, customizadas de você aplicar isso, mas o próprio Ted sempre fala isso, assim, né, que ele aplica a sociocracia até em casa, né, ele faz rodadas, né, então simplesmente o fato de você checar com cada filha, eles têm um monte de filhas, né, então checar com cada uma, escutar a voz de todo mundo, buscar se tem alguma objeção, então até para decidir, sei lá, onde vai para jantar, pode ser né, uma forma de você aplicar as rodadas, por exemplo, né? Esse princípio, né, da equivalência, da eficácia. Mais uma perguntinha conceitual, aproveitando. Toda reunião numa empresa é uma reunião de círculo ou podem existir reuniões fora as reuniões de círculo? Podem. O que a gente fala é o contrário, né? Dentro da sociocracia, decisões de governança são obrigatoriamente decididas numa reunião. O resto pode ser reunião, pode ser encontro no corredor, pode ser 15 minutos em pé, pode ser uma saída no parque, né? Então, na verdade, é assim, existe a restrição de que as tomadas de decisão de governança sejam feitas em reunião. Agora, o resto é de acordo com o que a organização achar melhor. Então, vamos supor, tem lá 2 pessoas que, né, foram selecionadas para realizar um papel. Elas podem fazer uma reunião, vamos trabalhar, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma reunião de trabalho. Tudo bem. Né? Ficou, sei lá, um grupo responsável por o cuidado das relações. Eles podem chamar uma reunião para fazer uma partilha, né, do coração, vamos escutar todo mundo. Pode ser uma reunião. Né? Então, existem uma série de tipos de reunião, mas que não são necessariamente compulsórios. Né? O que a gente fala que a grande restrição o que precisa ser definido em reunião são decisões de governança. O resto é livre. E pode ser consentido, até na própria forma, né, na hora que decide a proposta e delega para o papel, já pode até decidir isso também. Ou não, ou é autonomia daquele papel ou círculo decidir. Cortou de novo? Obrigado. Ficou claro? Não. Não ficou claro, sim. Não voltou.
Teu vídeo está travando um pouco, mas o áudio veio certinho. Ai, putz, eu não sei o que aconteceu com a internet hoje. Processo do livro aí, você já tem todos os parceiros, está precisando de alguma coisa? Queremos falar com a cuidadoria. Já que você pergunta assim, sabe? Vamos conversar. Vamos conversar. Marcar uma hora. Vamos marcar. A gente pode até marcar pessoalmente, tomar um Mas de modo café. geral tá bem legal, né? Vamos sim. Legal. Pessoal, vou ter que desconectar por aqui para encontrar minha esposa para jantar, porque eu não vi ela até agora. Mas super obrigado por hoje. Muito legal. Fico aguardando os próximos. Legal. Tópicos, mas foi muito legal. Obrigada, Armando. Armando, dá enquanto sua esposa, né? A gente tem se visto mais, né, Henrique? Tá mais complicado. Tá. Então é isso, gente. Estamos em contato de qualquer forma. Acessem a gente por e-mail, nas redes. Para quem tem o WhatsApp, né, manda mensagem para o WhatsApp. E fiquem de olho que a gente vai mandar mais esses pequenos workshops, não, pequenos webinars e vídeos também estamos criando. Então, fiquem de olho aí nos conteúdos que a galera está gerando. Tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Nara. Obrigada. Obrigado, Sanque, por compartilhar. Obrigada. Eu não consegui... Agora que eu achei, gente, é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta, tá? Desculpem. Não consegui achar aonde que eu escrevo lá, que vocês pediram para colocar como que eu estou saindo. Tem como trabalha nessa ferramenta. Você está no celular ou você está no computador? Estou no celular. No celular, normalmente tem uma lista de participantes e aí tem um botãozinho do lado, chat, o bate-papo. Vê se você acha a lista dos participantes e aí um botãozinho do lado esquerdo, embaixo. Olha, eu acho... Ah, tá. Participantes. Uhum. Aí eu faço o quê? Tem um bate-papo ou chat? Achei. Apareceu? Perfeito. Agora sim. Obrigada. Legal. Bom te ver, Silene. Ai, adorei também, Sankit. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo pela oportunidade de participar aqui desse bate-papo, que para mim é importante, porque estou aí nessa organização há pouco tempo. Vou ficar de olho, eu quero entender mais desse processo aí de gestão, tá? Obrigada mesmo. Legal. Vamos lá colocar na Coabra, sim. Vamos levar para Coabra. E para você, Gislene, como foi? Olha, para mim é novo, tá? Eu assumi a gestão da cooperativa em março, 31 de março, é bem recente. Mas eu já faço parte de movimento social, na verdade, há uns 20 anos. Mas, assim, lidando com uma gestão mesmo de uma equipe, de uma coisa formalizada, é a primeira vez. Então, eu quero fazer isso da melhor maneira possível, mas eu não tenho instrumental. Estou procurando ferramentas, apoiadores, instrução. Estou fazendo o máximo possível que eu posso de formação. E essa experiência, eu já tinha ouvido falar em sociocracia, mas eu só tinha ouvido falar. Então, obrigada pela experiência, né? Eu anotei várias coisas aqui que eu vou estudar um pouco melhor. E para mim está sendo enriquecedor. Dá uma olhada lá no Soult, pode ser bem interessante para você. Tem na página da Sociocracia Brasil, né, que é sociocracia.org.br, e aí lá nos curso de liderança sociocrática. Tem lá a descrição toda, vai ser bem focado para ONGs dessa vez. Pode ser interessante. Ah, legal. Isso me interessa muito. Legal. Obrigada.
Um beijo para vocês, meninas. Até breve. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Então, vou parar de gravar aqui.